Puta que eu pariu, mano. A epistemologia desenvolvida. Depois eu faço outra parte, agora eu vou ter que começar daqui. A epistemologia desenvolvida por Vygotsky rejeita o ponto de vista tradicional de desenvolvimento cognitivo que pressupõe uma acumulação gradual de conhecimento e mudanças isoladas, e passa a entender o desenvolvimento como um processo dialético complexo caracterizado pela periodicidade, desigualdade no desenvolvimento de diferentes funções, transformação qualitativa de uma forma ou outra, imbricamento de fatores internos e externos e processos adaptativos que superam os impedimentos que a criança encontra. Os distúrbios passam a ser vistos como o momento onde a trama histórica é rompida, quando a mente vê apenas catástrofe, interrupção e descontinuidade. E assim como em Wood e Mead, a linguagem foi o elemento central na teoria histórico-cultural de Vygotsky. Ela não é apenas um instrumento de comunicação, mas sim serve para formular conceitos, abstrair e generalizar a realidade por meio de atividades mentais complexas. A relação que os indivíduos estabelecem com a linguagem Os distúrbios passam a ser vistos como o momento onde a trama histórica é rompida. E assim como em Wood Mead, a linguagem foi o elemento central na teoria histórico-cultural de Vygotsky. Ela não é apenas um instrumento de comunicação, mas sim serve para formular conceitos, abstrair e generalizar a realidade por meio de atividades mentais complexas. A relação que os indivíduos estabelecem com a linguagem para o desenvolvimento do conhecimento para Vygotsky se constitui de forma intersubjetiva entre as pessoas e, num segundo momento, de forma intrasubjetiva em si mesmo. A compreensão da relação entre pensamento e linguagem é, para este autor, o principal objetivo de uma psicologia comprometida com a transformação social. Seguindo também a influência marxista na Alemanha, a Escola de Frankfurt desenvolveu um conjunto teórico-metodológico que pretendia desvelar a influência e manutenção da ideologia no desenvolvimento e aplicação das tecnologias, conhecido também como teoria crítica. Esse nome foi dado ao conjunto teórico-metodológico-filosófico de um grupo de intelectuais marxistas não ortodoxos que estavam ligados ao que foi também denominada Escola de Frankfurt, na verdade, um instituto de pesquisa social filiado à Universidade de Frankfurt na década de 20. Geralmente, a Escola de Frankfurt é associada aos trabalhos produzidos após a entrada de Horkheimer como diretor em 1930. Entretanto, Stephen Brunner
1997, e Barbara Freitag, 2004, concordam em dizer que o projeto do Instituto foi inaugurado durante a década de 20 por um grupo de pensadores heterodoxos, mais ou menos associados à ala esquerda do movimento comunista, como Ernst Bloch, George Lukács, Karl Korsch, dentre outros. Essa tendência, com sua oposição ao materialismo mecanicista e a todas as formas ahistóricas de interpretação da realidade, dava ênfase ao método dialético e à importância da tradição idealista para o marxismo, além de enfatizar os processos de conscientização e superação da alienação. A mudança de orientação ocorrida com a entrada de Horkheimer na diretoria do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt se deu principalmente naquilo que podemos chamar de uma guinada epistemológica. Esse autor cunhou o termo teoria crítica, que orientaria toda a produção desse instituto. Com esse termo, inaugurado no texto célebre Teoria Tradicional e Teoria Crítica, Horkheimer inaugura uma linha teórica que deveria se preocupar com a crítica da ciência e da técnica como elementos de manutenção da ideologia e da alienação. Os termos Escola de Frankfurt e Teoria Crítica poderiam sugerir tal unidade temática e consenso epistemológico e político que, vale destacar, raramente existiu entre os representantes dessa escola. Poderíamos dizer que o que ligaria esses autores seria sua produção teórica orientada para a reflexão crítica, dialética e dialógica, aquilo que Habermas, 2002, viria a chamar posteriormente de discurso. Embora os colaboradores da teoria crítica sejam conhecidos pelo Instituto, grande parte da produção do mesmo ocorreu fora da Alemanha. Considerando o espaço escasso que temos aqui, iremos apresentar uma síntese das principais contribuições desses autores. O critério de escolha das sínteses será a contribuição que esses trabalhos trouxeram para a construção da psicologia social brasileira após a crise da psicologia na década de 70 do século passado. Nesse sentido, podemos iniciar com o texto Dialética do Esclarecimento, escrito em 1947 por Adorno e Horkheimer, 1985, obra em que esses autores demonstraram a descrença na razão crítica. A razão, que era o legado do iluminismo, a saída do homem de sua minoridade, como fora assinalado por Kant, 2004, era vista na concretização por esses autores como seu oposto, como barbárie. A técnica e o conhecimento que deveriam libertar os indivíduos são invertidas em algemas que impediam os mesmos da emancipação. A onipotência da esfera capitalista estaria transformando todas as relações entre pessoas num fim em si mesmas, ou seja, em meras relações econômicas. Para dar conta dessa nova questão, desenvolvem a dialética negativa, que tinha como objetivo desvelar os elementos de dominação nas relações, nos instrumentos, nas técnicas, etc. Com o conceito de indústria cultural,
passam a demonstrar como a cultura tem sido administrada pelos meios de comunicação e, com isso, cooptada pelos ideais de produção. O ceticismo desses autores fará com que os mesmos, no final de suas vidas, recorram às saídas extremas. Horkheimer na teologia e Adorno na estética, e passem a ser chamados de elitistas por seus críticos. Marcuse, 1968, por sua vez, contribuirá com a crítica desenvolvida principalmente por Adorno a Karl Popper e ao pensamento positivista no trabalho A Ideologia da Sociedade Industrial, principalmente com o capítulo A Vitória do Pensamento Positivo, a filosofia unidimensional. Para Marcuse, o lugar que a tecnologia ocupa atualmente não é mais o de mero instrumento, mas o de determinação das necessidades, aspirações e desejos humanos. Severiano, 1991-92. Os indivíduos transformados em meras mercadorias são mimeses resultantes de pseudoformação e ligação direta, sem mediação com a sociedade que tenta a todo custo tamponar suas contradições, transformando as crises sistêmicas em crises de adaptação individual. A questão da reprodução da mimesis também será o tema de destaque na obra de Benjamin, 1994, assim como os elementos de barbárie que surgem em concomitância com o desenvolvimento da cultura. Aquilo que Marcuse denuncia teoricamente em seu trabalho é denunciado empiricamente por Benjamin em sua análise da produção artística. No ensaio intitulado A Obra de Arte na Era da Reprodutividade Técnica, Benjamin, 1994, esse autor expõe como a obra de arte sofreu transformações do seu sentido frente a outros produtos desde a Idade Média. A obra de arte na sociedade capitalista é vista por Benjamin assim como a vida humana desencantada de sua originalidade. Em outras palavras, na sociedade da mera reprodutividade, estas teriam perdido sua aura invólucro da singularidade. Esta perda seria resultado de dois fatores básicos: a tecnificação crescente do mundo e a reprodutividade da arte, das coisas e das relações, que leva tudo à massificação e consumo. Diferente de Adorno, Horkheimer e Marcuse, eu não sei se é Adorno ou Adomo, mas eu acho que é Adomo. Adomo. Tá. Benjamin observava um potencial emancipatório na perda da aura da obra de arte, na medida em que a própria ideia do comunismo seria a democratização da arte. De qualquer modo, a obra de arte e a cultura aparecerão para Adomo, Benjamin, Horkheimer e Marcuse como elementos possibilitadores de uma dupla função: consolidação e representação da ordem existente e, ao mesmo tempo, de crítica, denúncia da imperfeição e contradição da mesma. Habermas irá aproximar-se mais da perspectiva de Benjamin do que dos demais autores no que se refere à obra de arte, na medida em que irá entender como conservadora, pessimista, tradicional e limitada a posição dos seus antecessores. Esse autor entenderá que as alterações ocorridas na base do sistema de produção permitiriam que a obra de arte e a cultura assumissem um novo caráter e outra funcionalidade. Vai acusar de saudosista a posição dos seus mestres e assumirá uma produção teórica que será polêmica quanto à sua continuidade
como herdeiro dessa tradição. O projeto teórico habermasiano continuará com aquilo que apontamos como elemento básico do programa da teoria crítica, ou seja, a crítica da ciência e da técnica como ideologia. Todavia, Habermas irá construir sua epistemologia a partir do debate crítico, entendendo esse conceito em sua etimologia, ou seja, como delimitação. A transformação mais drástica realizada por Habermas em relação aos seus antecessores é sua teoria da ação comunicativa, que, utilizando de um ecletismo teórico-filosófico, criticado tanto pelos frankfurtianos quanto por teóricos rivais, irá propor a subversão da lógica sistêmica estratégica por uma razão comunicativa que, a partir do entendimento e do vislumbre da coerção social e psicológica, possa domesticar o capital e fazê-lo trabalhar em favor da razão humana, ao invés de administrar e ser administrado por uma razão interesseira que apenas visa a acumulação de capital. A escola francesa, representada por autores com propostas diversas, tem como um de seus principais expoentes Serge Moscovitch, que atua num primeiro momento com a crítica da hegemonia da psicologia positivista e posteriormente com uma teoria das representações sociais, resultante da reconstrução crítica das representações coletivas de Durkheim, em 1983. Desenvolve um instrumental de pesquisa e análise que torna possível a produção de material empírico a partir das relações cotidianas, a partir do senso comum. A proposta de Moscovitch, 1978, aparece como uma resposta ao modelo norte-americano que estava sendo utilizado pelos psicólogos sociais nos Estados Unidos, Europa e América do Sul. Esse autor chega a defender a tese de que a crise da psicologia social vivenciada na década de 60 era resultante da aplicação cega da teoria que acabava resolvendo problemas da sociedade norte-americana como se fosse o problema de cada nação. A diferença das representações sociais de Moscovitch, 1978, e das representações coletivas de Durkheim, 1983, encontra-se principalmente na forma em que esse conhecimento é produzido. Enquanto para Durkheim, como já foi exposto acima, o foco de estudo das representações coletivas seriam as sociedades primitivas, para Moscovitch, as representações que estão em foco são aquelas da nossa sociedade presente, nosso solo político, científico e humano, que perpetuam a realidade ou que a transformam. Outra diferença entre os conceitos desses autores refere-se à abrangência dos mesmos.
Enquanto para Durkheim as representações coletivas abrangiam uma gama muito ampla e heterogênea de formas de conhecimento, supondo-se estar nelas concentrada uma grande parte da história intelectual da humanidade em Moscovite, as representações sociais deveriam ser reduzidas a uma modalidade específica de conhecimento que tem por função a elaboração de comportamentos e comunicação entre os indivíduos na vida cotidiana. As pesquisas caberiam captar os elementos constitutivos das representações, as informações, imagens, opiniões, crenças, etc., sempre referindo-se às condições materiais de produção e dos determinantes da estruturação do campo de representação. A complexidade do fenômeno estudado possibilita a convivência quase sempre pacífica de diferentes vertentes de pesquisa, como, por exemplo, a diferentes óticas disciplinares, como as ciências sociais, a psicologia cognitiva e a psicologia social. B. Diferentes níveis de realidade intraindividual, interindividual, situacional e ideológico. C. Recortes diversificados, como a ênfase no produto ou no processo, na elaboração das representações, na relação entre representação e comportamento. Automaticamente, é inevitável que sejam adotados diferentes modos de coleta e análise de dados. Mary Jane Spink, 1993, define duas arenas que permitem demarcar um território próprio da teoria das representações sociais, denominados como ênfase nas condições de produção e o uso de material espontâneo. A ênfase nas condições de produção é realizada confrontando o material coletado com a representação reificada que determinada instituição, grupo ou fenômeno social apresenta, aproximando-se da etnometodologia ou da pesquisa participante. Nessa linha, encontramos os trabalhos de autores como Jodlet, 2005, sobre as representações sociais da loucura, a de Castro, 1993, sobre a representação social da prostituição, e mesmo o estudo clássico de Moscovite, 1978, sobre a recepção da psicanálise na França. O uso de material espontâneo, por sua vez, busca levantar o murmurinho, o diálogo permanente entre os indivíduos, sejam eles provenientes de material espontâneo, induzido por questões, expressos livremente em entrevistas ou já cristalizados em produções sociais, tais como livros, memórias, etc. Nesse sentido, utilizam-se técnicas verbais, não verbais e observação. Todas essas produções contra-hegemônicas influenciaram fortemente os psicólogos sociais da América Latina
principalmente aqueles que se sentiam desconfortáveis e inconformados com as desigualdades sociais. Maritza Monteiro, 2000, inclusive, assinala que foram esses sentimentos o combustível para o desenvolvimento da psicologia comunitária latino-americana. Uma forma de psicologia social que, como enfatiza César Góes, 2005, página 50, se oriente por uma praxis social libertadora e a partir das próprias condições atuais e potenciais de desenvolvimento da comunidade de seus moradores. Lembremos que, em meados dos anos 60, o Brasil e diversos países da América Latina entram em confronto com a tensão gerada entre os regimes ditatoriais que colocavam as populações entre o Estado e as forças capitalistas, impedindo e negando a participação efetiva dos indivíduos nas discussões políticas e societárias. O Brasil, que passava por mudanças no seu modelo produtivo, do modelo agropecuário para o agroindustrial, vivia uma ética da adaptação, sendo que os trabalhos voltados para os setores populares atendiam contraditoriamente os interesses das elites brasileiras. Os profissionais, em sua maioria das ciências humanas e médicas, delegavam aos projetos voltados para a população pobre funções estratégicas de adaptação social, sendo a medicina social a ciência do momento e a prestação de serviços básicos o modelo de intervenção ideal. Campos, 1998. Nesse cenário, principalmente após a década de 80, em que as políticas sociais de integração social passam a ser vistas como elemento indispensável para conter a revolta e reparar os prejuízos dos chamados excluídos, começam a surgir um conjunto de categorias profissionais com o objetivo de designar populações que seriam o foco de intervenções especializadas. Como bem nos ensinou Robert Castell, 2004, o Estado, em busca da legitimação, começa a criar categorias especializadas para lidar com os problemas oriundos do próprio sistema, da organização econômica e distribuição de renda, e passa a oferecer respostas paliativas para microgrupos fragilizados. Por outro lado, os movimentos populares urbanos se fortalecem e as ligas camponesas vão cada vez mais aglutinando um número maior de trabalhos em torno de reivindicação de necessidades básicas. As greves se espalham em vários setores da produção, o desemprego e a inflação alcançam números assustadores. Não conseguindo mais explicar o sentido dessa massa revoltada, leitura que era o legado possível das teorias norte-americanas e positivistas eurocêntricas, a psicologia social nesse processo se vê encarregada de fugir da interpretação psicologizante dada a priori e de adotar uma outra leitura ancorada no contexto histórico-social, cultural, econômico e experiencial.
Com essa guinada epistemológica provocada pela efervescência de uma minoria que, contraditoriamente, mostra-se como maioria silenciosa, o interesse escapa da simples adaptação do indesejado e passa a ser o de compreender como se dá a organização dos indivíduos no mundo da vida, no cotidiano e como estes indivíduos enfrentam a colonização imposta pela lógica sistêmica. Os tradicionais conceitos geralmente utilizados, tais como preconceito, estereótipo, identidade social, etc., cedem lugar à análise das histórias de vida, das representações sociais, produção de sentido e ideologia, e intervenção a intervenção passa a focar as possibilidades de autonomia e pensamento crítico dos indivíduos. Estou na página 5.